todos. Sou Silvia César Misculin, sou professora de História e estudiosa de Cuba e venho aqui deixar algumas dicas para os interessados em se aprofundar um pouco mais sobre a história e a cultura cubana. Tem 2 ou 3 filmes que eu acho que seriam muito interessantes para ver e se aproximar, né, sobre a história e a realidade cubana. O primeiro deles é o filme Morango e Chocolate, do Tomás Gutiérrez Alea, que é um filme dos anos 90 e que é um filme bastante pioneiro, porque justamente retrata, baseado num romance, né, retrata a história entre um militante do Partido Comunista e um artista homossexual e busca mostrar justamente, né, as contradições e os embates entre esses dois personagens, né? Um jovem que segue as diretrizes do Partido Comunista e um jovem artista que é homossexual e as dificuldades e os preconceitos que ele enfrenta para viver em Cuba. E esse filme é muito interessante do ponto de vista de ser um filme muito bonito e do ponto de vista da repercussão que ele causou e do debate que ele causou na sociedade cubana e dos espaços, né, que a população gay e LGBT passou a ter em Cuba após o debate que esse filme causou dos anos 90 em diante em Cuba. Um outro filme que eu gostaria de ressaltar é o filme que se chama Antes que Anoiteça, de Julian Schnabel. Né? Não é um filme feito em Cuba, é um filme feito fora de Cuba, nos Estados Unidos, então ele, infelizmente, é falado, a sua grande maioria, em inglês, mas ele retrata a vida e a obra do personagem de um escritor cubano chamado Reinaldo Arenas, né? E esse escritor cubano teve grandes dificuldades de viver na ilha, foi preso, foi perseguido, né? Conseguiu publicar só no começo da sua carreira, depois não conseguiu mais publicar na ilha, né? E acabou saindo de Cuba no ano de 1980, né? No ano do êxodo de Mariel, e justamente vai aos Estados Unidos, onde consegue aí publicar outras obras, fazer uma revista com o mesmo nome, que é a revista Mariel, até o momento em que ele acaba falecendo de AIDS. Então, esse filme, Antes que Anoiteça, eu acho interessante, porque dá também um contraponto do que acontece dentro da ilha com os cubanos homossexuais e com o exílio cubano, esse exílio cubano dos 80, que é o exílio do êxodo de Mariel, como ficou conhecido. Dos livros, eu gostaria de ressaltar, né, um escritor cubano que eu gosto muito e que está bem acessível atualmente aqui no Brasil, em português, que é o Leonardo Padura. Gostaria das obras dele, né? Uma que já está se tornando quase que um clássico, né, que é O Homem que Amava os Cachorros, que é uma história sobre, na realidade, 3 personagens em que apenas um deles é um cubano, né? O outro personagem é o Trotsky, o outro personagem é o Ramon Mercader, né? E através de histórias que se cruzam e entrecruzam, né, em tempos e espaços diferentes, o Padura conta a história do assassinato do Trotsky no México por Mercader, né? E de como um outro personagem cubano, que é um personagem fictício, né, conhece, nos anos 60 e 70, o Mercader, depois que ele já tinha cumprido pena no México, durante décadas, pelo assassinato do Trotsky, depois que ele já tinha saído da prisão, ido morar na União Soviética, e depois, no fim da vida, muito doente, que ele consegue, da União Soviética, asilo em Cuba, né, o fim da vida desse assassino de Trotsky, que foi o Mercader, e como ele teria sido recepcionado e vivido lá anonimamente os anos finais da sua vida em Cuba. E também um outro livro do Leonardo Padura, que acabou de ser traduzido ao português pela editora Boitempo, que é Como Poeira ao Vento, que é um romance bastante interessante,
porque mostra várias gerações de cubanos e mostra várias histórias de personagens cubanos que estão na ilha, né, durante o período especial, que é aquele período de grandes dificuldades materiais e econômicas da ilha dos anos 90, né, e de vários amigos, de um grupo de amigos de universitários e do colegial, e como esse grupo se dispersa, né? Alguns saem de Cuba, outros ficam em Cuba, uns casam, têm filhos, outros são homossexuais, enfim. O que acontece com esse grupo de amigos, a partir da história desse grupo de amigos, o Padura vai mostrando, né, como as diversas gerações viveram desde essas dificuldades do período especial até chegar em momentos mais atuais, para lá dos anos 2000, e como essa experiência e essa trajetória, né, dos que ficam e lutam para ficar e sobreviver na ilha, e dos que saem, e como que eles se relacionam com quem fica, e como é que eles podem se reencontrar ou não podem se reencontrar, e os projetos de utopia, os projetos de futuro e os projetos de vida de cada um, de como isso se entrelaça, né, através das histórias desses personagens que Padura, então, retrata neste último romance traduzido dele ao português, que é Como Poeira ao Vento.